Ajuda é bom, especialmente se for de graça. Eu sempre ajudo as pessoas e isso me dá prazer. Minha esposa também é fã de ajudar, então ela queria ajudar um amigo gravemente doente e finalmente dar a ele uma noite inesquecível. Esse arranjo não me convinha. Nos meus primeiros anos, eu não era o tipo de criança que tinha um grande círculo de amigos. Eu tinha conhecidos com quem eu pescava ou praticava esportes ao lado. Mas não éramos particularmente próximos. Foi só quando entrei na universidade que formei uma amizade profunda e duradoura. Grant e eu estávamos ambos seguindo diferentes campos da engenharia, mecânica e civil para mim, geológica para Grant. Nossos caminhos se cruzaram não por meio dos estudos, mas por meio do rugby. Nós dois jogamos no time da universidade, com ele como lock imponente e eu como flanqueiro. Nosso vínculo se solidificou durante uma partida que explodiu em uma briga generalizada. Tudo começou quando um jogador adversário tentou dar um soco em Grant e eu intervim, puxando-o para longe e dando um golpe leve em troca. Foi quando o caos se instalou. Socos foram lançados, corpos colidiram. Depois do jogo, Grant se aproximou de mim, colocou seu braço enorme em volta do meu ombro e me agradeceu por tê-lo apoiado. Mais tarde, no clube, comemoramos com bebidas e nos soltamos. Isso marcou o início de uma amizade profunda que resistiu ao teste do tempo. Depois de me formar, optei pelo caminho mais direto, garantindo uma posição em Wellington com o Ministério das Obras como engenheiro de estradas e pontes. Eu considerava isso fácil porque significava entrar no serviço público com todos os benefícios que o acompanhavam. Pelo contrário, Grant escolheu alavancar seu diploma e se aventurar no exterior, eventualmente se estabelecendo na África do Sul, onde encontrou grande sucesso na mineração de diamantes. Enquanto isso, eu subia firmemente na escada da gerência como funcionário público. Grant e eu não poderíamos ser mais diferentes. Ele era o ambicioso empreendedor, enquanto eu era o realizador silencioso, contente com o progresso constante. Conheci minha alma gêmea Ashley Godin em um jantar de premiação de um clube de rugby. Ashley, uma recém-transplantada para Wellington para um trabalho com o DSIR como assistente de pesquisa, tinha se juntado ao time de netball feminino associado do clube para fazer amigos. Eu anotei do outro lado da sala e fui imediatamente atraído por sua presença magnética. Cercada por suas amigas, Ashley estava se divertindo muito. Consegui me juntar ao grupo delas e acabamos dançando. Isso marcou o início de um namoro breve, mas intenso. Ashley era incrivelmente extrovertida e amigável, personificando a ideia de opostos se atraindo. Nós nos casamos um ano depois e embarcamos em nossa jornada juntos. Como qualquer casamento típico, nós dois trabalhamos longas e exaustivas horas, nos esforçando para economizar para nossa primeira casa. Nós nos estabelecemos em Leal Bay, um dos subúrbios litorâneos de Wellington, onde nossos filhos Sylvie e Clive nasceram mais tarde. Pouco depois de nos estabelecermos, Grant inesperadamente retornou da África do Sul com sua deslumbrante esposa Saskia. Tendo acumulado sua fortuna, ele decidiu voltar para Nova Zelândia para utilizar sua riqueza efetivamente. Enquanto procuravam uma casa adequada, eles ficaram conosco. Felizmente, eles rapidamente encontraram uma na baía da ilha vizinha. Saskia e Ashley rapidamente se uniram e se tornaram inseparáveis. Grant comprou uma pequena empresa de engenharia especializada em consertar equipamentos de terraplenagem, que ele transformou com sucesso em um empreendimento lucrativo. Saskia engravidou do primeiro e único filho deles. Conforme nossos filhos cresceram e buscaram mais independência, decidimos adicionar uma extensão à nossa casa devido ao espaço apertado. Quando Grant soube dos nossos planos, ele ansiosamente ofereceu sua assistência, sentindo minha necessidade de ajuda. Dedicamos inúmeras horas trabalhando na extensão todo o fim de semana e dormimos até tarde da noite depois do trabalho, sempre acompanhados de algumas cervejas. Por meio dessa experiência, obtive insights valiosos de Grant, solidificando nossa amizade já próxima por meio de nossos esforços colaborativos. Eu comecei a entender a inclinação natural de Grant para assumir o comando, o que me convinha muito bem, pois ele sempre tomava decisões sensatas. Também ficou evidente que formávamos uma equipe eficaz, uma percepção que talvez não devesse ter me surpreendido. Naquela época, Saskia conseguiu um emprego em vendas imobiliárias enquanto o interesse de Grant em seu negócio diminuía.
Apesar de ter superado os desafios de revitalizar um negócio fracassado, uma vez que ele se tornou bem-sucedido, ele perdeu o interesse. Em menos de um mês de colocá-lo no eu seria desonesto se não admitisse sentir uma pontada de inveja. Ele havia trabalhado diligentemente e merecidamente o merecia. Sentindo a necessidade de mudança, Grant retornou à mineração, assumindo um contrato de trabalho na Austrália. Essa decisão não agradou Saskia, que estava contente e relutante em vê-lo partir. Consequentemente, ela frequentemente encontrava consolo em nosso lugar, confiando em Ashley. Meses se passaram com Grant fora e a insatisfação de Saskia com a situação deles cresceu. Para salvar o casamento, ele sabia que tinha que voltar para casa. E quando voltou, ele voltou com um plano. Grant retornou com um desejo intenso de se tornar um vinicultor. Saskia ficou surpresa, mas sua determinação rapidamente a convenceu a se juntar a ele. Eles prontamente colocaram sua propriedade no mercado e, com a experiência de Saskia, ela foi vendida rapidamente, abrindo caminho para seu novo empreendimento. Foi bem surpreendente quando ele decidiu levar a família para Otago. Enquanto Marlborough pareceria uma escolha lógica devido à sua história com o cultivo de uvas, Central Otago parecia inesperada. Mas argumentar com Grant era inútil quando ele tinha sua mente definida em algo. Ele havia comprado um pedaço de terra sem nem mesmo vê-lo. Eles partiram com planos de estabelecer o primeiro vinhedo em Central Otago. Com sua determinação e um plano básico em andamento, ele pretendia revolucionar a indústria do vinho e se tornar um vinicultor de classe mundial. Esse esforço se tornou sua paixão e, como em tudo mais que ele perseguiu, ele se jogou de todo o coração. Ele demonstrou bravura e destemor, aventurando-se em território desconhecido para a região. Apesar de não ser conhecida pela produção de vinho, ele permaneceu inabalável pelo desafio, alimentado por sua determinação inabalável e recusa em desistir. Parecia inevitável que ele teria sucesso. O que me pegou desprevenido foi um telefonema discreto perguntando se eu poderia tirar um tempo para ajudá-lo com o processo de construção. Isso me divertiu. Apesar de seus grandes planos, ele ainda precisava de ajuda, embora relutantemente. Após uma rápida discussão com Ashley, decidimos levar as crianças para um feriado de 6 semanas durante o Natal para ajudar a projetar e construir a casa. Acabou sendo 6 semanas agradáveis. As crianças se davam muito bem, e Grant e Saskia quase agiram como padrinhos não oficiais. Apesar do trabalho duro com muitas horas, conseguimos preparar o terreno para a casa e até plantamos as videiras durante as noites, quando a luz do dia desaparecia. Minha principal tarefa era montar um sistema de irrigação movido a vento, oferecendo uma solução única para um problema prático. No ano seguinte, revisitei várias vezes para ajudar nos esforços de construção. Eventualmente, ele alcançou sua visão, uma mansão ampla feita de madeira e pedra locais. Era realmente imponente, um gigante majestoso que comandava a atenção até mesmo em seus arredores. A entrada parecia algo tirado diretamente das páginas da revista House and Garden, pilares de pedra imponentes emolduravam portas monstruosas e enormes, levando a um vasto saguão. Era o tipo de lugar adequado para um set de filmagem de Hollywood. Suas ambições iam além de apenas administrar um vinhedo de sucesso. Ele imaginou isso como um retiro luxuoso onde os hóspedes poderiam se deliciar com degustação de vinhos, aproveitar acomodações de luxo, explorar o vinhedo e observar o processo de vinificação. Nosso contato diminuiu ao longo dos anos subsequentes, à medida que ele se dedicava a construir seu negócio e aprimorar suas habilidades como um vinicultor de primeira linha. Enquanto isso, estávamos ocupados criando nossos filhos, e Ashley voltou a trabalhar. Entre as demandas do trabalho e da família, nossas interações com Grant e Saskia se tornaram pouco frequentes. No entanto, nossos caminhos convergiram novamente quando nossa filha Sylvia se matriculou na Lincoln University em Canterbury, buscando estudos em agricultura, para nossa surpresa. À medida que nossos filhos gradualmente deixavam o ninho, com Clive sendo próximo a partir, seguido por Glenn, Saskia assumiu um papel de cuidadora, garantindo o bem-estar de Sylvia durante sua fase de transição. Somos gratos a ela pelas inúmeras horas que ela passou levando Sylvia para a escola e voltando dela, fornecendo um refúgio reconfortante nos fins de semana e guiando-a por esta fase crucial de sua vida. No meu aniversário de 50 anos,
Ashley decidiu organizar uma grande celebração e, naturalmente, Grant e Saskia vieram nos visitar. Foi uma reunião deliciosa, nos levando a passar um tempo juntos e visitar as casas um do outro, embora a deles fosse muito mais luxuosa do que a nossa. Ashley se apaixonou por isso, resultando em nós sendo os que viajavam com mais frequência. Pouco depois, as coisas pioraram. Saskia. Oh, querida Saskia! Ela era uma alma espirituosa que adorava dirigir. Ela tinha um pequeno Triumph Spitfire que combinava perfeitamente com sua personalidade. Ela era uma motorista espirituosa. Eu temia andar com ela porque ela nunca parecia contente a menos que seu pé estivesse firmemente pressionado no pedal. Essa era a minha principal preocupação quando ela se ofereceu para pegar Sylvia, embora Sylvia me garantisse que dirigia com cautela com ela. No entanto, era uma história completamente diferente quando eu estava no carro com ela. Ela tinha grande prazer em me aterrorizar. Olhando para trás, parece quase inevitável, mas isso não diminui a tragédia. Um dia, enquanto corria pelas sinuosas estradas secundárias de Central Otago, ela se envolveu em um acidente fatal. Se há algum consolo, é que ela provavelmente não sofreu. Grant ficou arrasado após receber a notícia, chorando incontrolavelmente enquanto nos contava pelo telefone. Nós imediatamente embarcamos em um avião e voamos para estar com ele. Quando chegamos, ele estava embriagado e inconsolável. Ashley o abraçou, oferecendo conforto enquanto ele soluçava. Ele me serviu uma bebida e nos sentamos no deck, ficando completamente bêbados. Ashley passou a noite limpando, se preparando para o esperado fluxo de visitantes amanhã. Quando finalmente fui para a cama, Ashley ainda estava acordada, soluçando baixinho. Jesus, que confusão, eu disse a ela. Querida, ele não está lidando bem com isso. Você terá que ser forte amanhã, assumir o comando. No dia seguinte, Ashley se concentrou em preparar a comida e se preparar para receber visitas. Enquanto isso, fui até a delegacia para providenciar a remoção e o descarte do carro destruído. Ele estava completamente destruído, irreconhecível. Por sorte, encontrei um desmanche de carros especializado disposto a recolhê-lo. De volta a casa, Ashley colocou a comida enquanto um fluxo constante de simpatizantes vinha oferecer condolências e assistência a Grant. Ele não estava exatamente catatônico, mas mal conseguia funcionar. Naquela noite, depois que todos foram embora, éramos apenas Grant, seu filho, Glenn, Ashley e eu. Ashley preparou o jantar, mas a atmosfera estava sombria. Tentamos encorajar Grant a se abrir e conversar, mas ele parecia uma alma perdida, consumido pela tristeza. Era um lado dele que nunca tínhamos visto antes, um testamento de seu profundo amor por ela. Apesar de nossos esforços, ele se recusou a discutir seus planos, saindo da mesa cedo. Seu filho estava muito preocupado. Ele estava estudando arquitetura na Massey University em Hamilton e não podia se dar ao luxo de tirar muito tempo dos estudos. O funeral atraiu uma grande multidão, destacando o impacto significativo de Grant na comunidade local. Ele sempre foi conhecido como uma pessoa generosa e de bom coração, alguém que prontamente oferecia ajuda sem hesitação. Nos dias seguintes ao funeral, o humor de Grant piorou consideravelmente, especialmente depois que seu filho partiu para retomar os estudos na universidade. Ashley e eu ficamos preocupados. Parecia mais do que apenas tristeza. Parecia ser um caso grave de depressão. Depois de muita persuasão, principalmente de Ashley, que assumiu um papel de cuidador, nós o convencemos a voltar para Wellington e ficar conosco por um tempo. Não foi uma tarefa fácil, mas eventualmente ele cedeu, reconhecendo a lógica em nossa proposta. Então, depois de providenciar para que um dos trabalhadores do vinhedo assumisse, Grant voou de volta para Wellington conosco. Foi incrivelmente doloroso vê-lo nesse estado. Ele sempre foi uma pessoa tão positiva e proativa, mas aqui estava ele, deprimido pela casa com Ashley atendendo a todas as suas necessidades. Por mais que eu gostasse dele, seu comportamento estava me deixando louca. Eu podia dizer que Ashley queria ajudá-lo, mas sua paciência também estava se esgotando. Nós dois estávamos trabalhando, e quando chegamos em casa, a casa estava uma bagunça e nada tinha sido resolvido. Tentei conversar com ele, mas foi difícil. Não queria magoá-lo.
Só queria que ele se recuperasse e tomasse uma atitude. Quase 2 semanas se passaram, e então tivemos um adiamento. Voltamos para casa e o encontramos fazendo as malas. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado. Até hoje, não sei bem o que o levou a agir, mas ele nos abraçou e exclamou: "Pessoal, obrigado por cuidarem de mim, mas preciso voltar ao trabalho. Se eu ficar aqui muito mais tempo, vou enlouquecer." Ashley e eu praticamente dançamos de alegria depois de deixá-lo no aeroporto. Foi um alívio ter nossa casa de volta, sem mais bagunça, e Ashley em particular estava emocionada por não ter que cuidar dele mais. Ashley ligava para ele toda noite e ele parecia estar em um lugar melhor, estando de volta ao vinhedo com muito trabalho para mantê-lo ocupado e revigorado. O mês seguinte trouxe um longo fim de semana, e Ashley sugeriu que voássemos para uma visita rápida. Nós dois tiramos dias extras de folga e voamos para lá. O clima estava fantástico enquanto dirigíamos até o vinhedo. As paisagens da região eram deslumbrantes, com cenários alpinos e céus azuis claros que eram realmente de tirar o fôlego, e este dia não foi exceção. Ashley balançou a cabeça em descrença, uma reação comum durante nossa viagem. "Uau, querida, isso é espetacular, não é?" ela exclamou. Grant nos cumprimentou calorosamente com abraços, mas, uma vez lá dentro, Ashley ficou chocada. O lugar estava uma bagunça. Pratos estavam empilhados na cozinha, restos de comida espalhados por todo o lugar, e era evidente que nenhuma tarefa doméstica havia sido feita desde o retorno de Grant. Ele se desculpou, resmungando sobre estar ocupado no vinhedo. Ashley arregaçou as mangas e começou a limpar, e eu não tive escolha a não ser participar. Grant deu uma desculpa para ir embora e desapareceu. Assim que ele se foi, Ashley pulou em meus braços. "Meu Deus, que bagunça, não tem 1 centímetro de espaço no balcão e o chão está pegajoso." Eu concordei. "É absolutamente nojento. Como ele pode viver assim?" Ela deu de ombros. "Simplesmente não faz sentido. Ele nunca foi assim. Quer dizer, eu sei que ele está de luto, mas isso é simplesmente terrível." Levamos o resto do dia para deixar as coisas relativamente limpas. Grant voltou pouco antes do jantar, sem nem mesmo reconhecer nossos esforços. Durante o jantar, ele continuou repetindo coisas que já havia dito, deixando Ashley e eu perplexos, trocando olhares, imaginando o que estava acontecendo. Na segunda-feira à tarde, depois do almoço, nós partimos. Ele buscou consolo no ombro de Ashley, trocando um abraço comigo. "Vou sentir falta de vocês dois", ele murmurou. Ao retornar para casa, Ashley ficou cada vez mais ansiosa. Apesar de seus telefonemas noturnos, ele permaneceu distante e incoerente, levando Ashley a suspeitar que ele estava bebendo. Chegando em casa mais tarde do que o normal na quinta-feira à noite, encontrei Ashley em um estado de profunda angústia. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela tremia de medo. "O que há de errado, querida?" Meu primeiro pensamento. As crianças. Elas estavam bem? Com os olhos cheios de lágrimas, ela sussurrou: "É Grant. Ele foi diagnosticado com um tumor cerebral." Seu desespero aumentava a cada palavra. "Eles lhe deram 6 meses de vida." Afundei em uma cadeira próxima enquanto Ashley me abraçava, implorando: "O que vamos fazer?" "Não há nada que possamos fazer", respondi gentilmente. "Ele poderia vir morar conosco, e faremos o melhor para cuidar dele." Ela sentiu, as lágrimas ainda rolando. "Eu sugeri isso, mas você sabe o quão teimoso ele é." Ele recusou. "Talvez você possa convencê-lo." Mais tarde, liguei para ele, propondo que ele ficasse conosco. "Desculpe, companheiro. Isso não é uma opção", ele respondeu firmemente. "Preciso estar aqui para terminar o vinhedo. Há assuntos importantes que preciso resolver." Tentei influenciar sua decisão, mas ele permaneceu firme. Conversamos por um tempo, mas fiquei sem palavras. O que você diria a alguém que enfrenta uma sentença de morte? No final, fiquei aliviado em devolver o telefone para Ashley. O jantar foi sombrio, nem Ashley nem eu sabíamos o que dizer. Na noite seguinte, quando Ashley me entregou o telefone,
Gesticulei para que ela sumisse, e ela pareceu irritada ao retomar a conversa. Depois que ela desligou, ela exclamou: "Por que você não falou com ele? Ele precisa de você agora mais do que nunca." "Porque eu não sei o que dizer a ele", eu respondi. "Acho que deveríamos voltar e ver como ele está. Não podemos simplesmente abandoná-lo quando ele mais precisa de nós." Eu concordei. Ok, mas se for parecido com a última vez, vai ser difícil." Nós nos abraçamos, buscando consolo. Era estranho. Nós éramos amigos há tanto tempo e compartilhávamos tanto, mas agora eu não conseguia encontrar as palavras certas. "Desculpe", simplesmente não pareceu adequado. Com certeza, quando chegamos na casa de Grant, era exatamente como da última vez. O gramado estava coberto de mato, o interior era uma bagunça com pratos empilhados. Ashley chorou, e quando Grant voltou da fazenda, havia abraços por todo o lado. Essa parte foi mais fácil, pelo menos. Eu limpei o gramado enquanto Ashley cuidava da louça, e Grant agiu como se nada estivesse errado. Ele não se sentiu constrangido com o estado de sua casa. Durante o jantar naquela noite, tentamos, sem sucesso, persuadi-lo a voltar para casa conosco, mas ele recusou, impassível diante de nossos argumentos ou coerção. No dia seguinte, caminhei pelo vinhedo com Grant, que ansiosamente apontou todas as atualizações e alterações. Quando tive a chance de conversar com seu capataz, ficou claro que ele era a força motriz por trás das mudanças, gerenciando efetivamente a operação enquanto Grant, apesar de suas boas intenções, parecia ser mais um obstáculo. A viagem de volta para casa foi principalmente tranquila, exceto pela declaração de Ashley. "Querida, não podemos deixá-lo assim. Ele não consegue se defender, vai se machucar. Bem, ele parece estar se virando. A menos que possamos provar que ele não é mentalmente são, não há muito que possamos fazer." "Mas ele não está mentalmente são, está?" "Querida, ele precisa de ajuda." Fiquei intrigada sobre para onde essa conversa estava indo. "Querida, é a vida dele, só precisamos apoiá-lo quando ele pedir." "Bobagem, ele precisa de nós agora", ela retrucou com frustração. "Eu não entendo você. Ele é seu melhor amigo, pelo amor de Deus. Ele precisa de você, e precisamos descobrir como ajudar." Ela afundou de volta em seu assento, braços cruzados firmemente sobre o peito em uma postura familiar de raiva. Eu sabia que não deveria dizer nada, tendo aprendido com experiências passadas. Na terça-feira à noite, quando voltei para casa, descobri que Ashley tinha preparado um jantar farto. Naquela noite, fizemos amor, depois do qual ela me abraçou com força. Na quarta-feira à noite, o cenário se repetiu, mas dessa vez fizemos amor 2 vezes e depois disso ela foi muito carinhosa. Quinta-feira à noite. Outra repetição das noites anteriores, que marcaram 3 noites de intimidade incrível seguidas. Na sexta-feira à noite, após outro jantar suntuoso, a história se repetiu novamente. Foi durante o nosso abraço que ela me surpreendeu. "Rob, quero que tiremos umas pequenas férias do trabalho e vivamos com Grant. Ele precisa do nosso apoio. Ele tem apenas alguns meses de vida. Já falei com o meu chefe e eles concordaram em me dar 6 meses de férias. Não tenho licença por antiguidade longa o suficiente, então terei que tirar um mês não remunerado." Atordoada e perplexa, exclamei. "O quê? Ashley, era para isso que servia toda essa intimidade? Você estava apenas me manipulando." Ela sorriu com um sorriso malicioso. "Eu não deveria precisar. Rob é nosso amigo mais próximo e você viu como ele luta para cuidar de si mesmo sem mais ninguém em quem confiar. Querida, é a coisa certa a fazer. Temos que ajudar." Aninhando-se mais perto de mim, ela continuou. "Vamos, amor, você sabe que é a coisa certa a fazer. Você tem sua licença de serviço longo e podemos fazer isso funcionar. Ashley, há agências e serviços governamentais disponíveis. Se eles não ajudarem, tenho certeza de que ele poderia pagar uma enfermeira residente adequada. Deixe-me fazer algumas ligações. Podemos pensar em algo." Balançando a cabeça, ela beijou meu ombro. "Querida, isso não seria certo, seria?"
Não quero um estranho cuidando dele quando poderíamos estar fazendo isso nós mesmos. O que Saskia pensaria? Não, Rob, essa é nossa responsabilidade. Ash, não posso. Estamos atolados de trabalho e estou prestes a uma promoção. Se eu sair agora, vou perder. Ah, vamos lá. Não precisamos do dinheiro. Estamos falando do nosso amigo aqui. Querida, ele não esperaria isso de nós. Ele é resiliente. Quando ele chega ao ponto em que não consegue se virar sozinho, aí podemos intervir. Ela balançou a cabeça, claramente frustrada. Você é tão irritante. Onde está o homem carinhoso e amoroso com quem me casei? Quem é essa pessoa sem coração com quem estou vivendo? Eu entendo que você queira ajudar, Ash, mas nós simplesmente não podemos. Nos dias seguintes, houve um frio no ar, mas no terceiro dia, a intimidade explodiu com vigor renovado. Conforme o fim de semana se aproximava, o cansaço começou a ser sentido. Só na sexta-feira à noite é que tudo ficou claro. Depois da intimidade, ela me surpreendeu. Querida, se você não vier comigo para ajudar, eu irei sozinha. Ash, você não pode. Eu preciso de você aqui. Você sabe disso. Vamos lá, você é capaz de cuidar de si mesmo. Pelo amor de Deus, ele está morrendo. Ele não ficará conosco por muito tempo. Percebendo que estava perdendo a batalha e admitindo relutantemente que tinha feito a coisa certa, perguntei, então, de que período estamos falando? Dias ou semanas? Ela me abraçou com força e me beijou com força. Não tenho certeza de quão rápido sua condição irá piorar ou por quanto tempo ele não poderá ficar em casa, mas ficarei até que ele precise de hospitalização. Droga, Ashley, você sabe que pode levar meses. Ela sentiu tristemente. Eu sei, querida, mas temos escolha? Recostando-me na cadeira, murmurei, droga, Ashley, não sei. Quando você vai voltar para casa? Até o fim, eu acho. Você nem está planejando voltar para casa para ficar? A tristeza nos olhos dela era a resposta para ela. Rob, você poderia me visitar todo fim de semana ou talvez todo fim de semana. Você não precisa deixar tudo isso comigo. De manhã, antes de levá-la ao aeroporto, fizemos amor novamente. Mantenha contato, sussurrei durante nosso abraço de despedida. Ela me beijou gentilmente. Claro, bobo, toda noite. E com isso, ela foi embora. Eu me senti desorientado em casa, apesar das minhas reclamações sobre ela. Esta foi a primeira vez em nosso casamento que ficaríamos separados por um longo período. Eu cuidei do gramado, pensando em opções para o jantar. Bem, pelo menos eu podia escolher o que quisesse. Peguei uma cerveja e relaxei na sala de estar. Mais tarde naquela noite, Ashley ligou e Grant atendeu, sua voz cheia de emoção. Obrigado, amigo, ele disse. Isso significa muito para mim. Quando Ashley voltou à linha, ela sussurrou, Rob, ele ficou emocionado em me ver. Ele se iluminou instantaneamente. Tomamos a decisão certa. Ele está mais animado do que nunca. Tudo o que consegui dizer foi, isso é ótimo de ouvir. Os telefonemas foram consistentes durante a semana inicial e ela me incentivou a ir lá no fim de semana. No entanto, devido a compromissos de trabalho, não pude ir. Eu tive que trabalhar no sábado. Na semana seguinte, ela ligou toda a noite, mas não houve insistência para que eu a visitasse. Posteriormente, a frequência das ligações diminuiu e elas pareciam forçadas, indicando que ela estava hesitante em se comunicar, o que me levou a suspeitar que algo estava errado. Na quarta semana, decidi que precisava descobrir o que estava acontecendo. Reservei um voo de fim de semana sem informá-los, com a intenção de surpreendê-los. Em um dia agradável no centro de Otago, dirigi até a casa de Grant, esperando que ele não tivesse piorado muito e que Ashley estivesse bem. Ao chegar, fiquei agradavelmente surpreso com a aparência bem cuidada da propriedade. Os jardins estavam limpos, os gramados recém-aparados e tudo arrumado. Ashley estava evidentemente ocupada. Ao entrar, gritei alto, Ashley, você está aqui?
Ela saiu da cozinha parecendo completamente atônita. Rob, o que te traz aqui? Surpreso com sua falta de entusiasmo, murmurei, meu Deus. Preciso de um motivo para visitar minha esposa? Ela se aproximou hesitantemente, envolvendo seus braços ao meu redor e nosso beijo dissolveu todas as minhas preocupações. Não, claro que não, seu demônio sorrateiro. Mas você deveria ter ligado. Poderíamos ter pegado você no aeroporto, economizando o custo do aluguel do carro. Grant entrou de fora com uma expressão de surpresa que me pegou desprevenido. Ele não pareceu particularmente feliz em me ver, mas não pude negar que ele parecia fantástico. Ei, amigo, ele cumprimentou, estendendo a mão. Desconsiderei o aperto de mão e, em vez disso, o puxei para um abraço, do tipo que só amigos homens compartilham. Droga, você está parecendo afiado, comentei. Deve ser a comida boa, ele riu. Ash entrou na conversa, vou fazer um chá. Pegando minha bolsa, fui para o corredor. Preciso me trocar, presumo que estamos no quarto de hóspedes principal, como sempre. Enquanto eu caminhava pelo corredor e entrava no quarto de hóspedes, encontrei-o vazio, sem roupas, sem bolsas, nada. Parecia intocado por um bom tempo. Olhando para Ash e Grant na sala de estar, notei que eles trocavam olhares estranhos. Ignorando-os, deixei minha bolsa na porta e segui para a suíte master. Lá dentro, encontrei os pertences de Ashley espalhados como se ela estivesse morando lá permanentemente. A cama estava amarrotada, um sinal de que tinha sido usada recentemente, o que era diferente de Ash, a menos que ela estivesse em casa. Quando me virei para sair, Ashley me confrontou. Querida, deixe-me explicar. Vamos colocar sua mala no quarto de hóspedes e sentar para conversar. Ela parecia nervosa, até mesmo assustada. Eu me senti tonta, meu coração disparado enquanto respirar se tornava uma luta. Passando por ela, peguei minha bolsa e fui para a sala de estar, com Ashley seguindo logo atrás, implorando para que eu parasse e escutasse. Ignorando seus apelos, continuei do lado de fora até meu carro, os gritos desesperados de Ashley ecoando atrás de mim. Grant se aproximou, me pedindo para não agir impulsivamente. Cara, não vamos fazer nada precipitado. Eu me afastei e dei um soco selvagem. Em nossos dias de juventude, ele teria me dominado facilmente, mas dessa vez meu soco acertou em cheio no nariz dele. Ele cambaleou para trás, agitando os braços enquanto lutava para recuperar o equilíbrio. De repente, ele estava no chão, gemendo de dor. Ashley olhou de mim para ele, então se abaixou para ver como ele estava. A essa altura, eu já tinha jogado minha bolsa no banco de trás e batido a porta com raiva. Ashley correu e me agarrou. Rob, por favor, não vá assim, vamos voltar para dentro e conversar. Frustrada, retruquei. E onde eu dormiria? Mais importante, onde você dormiria? Ela estremeceu. Com você, é claro. Você é meu marido. Não está agindo como tal agora, está? Dei partida no carro, engatando a marcha. Parece que ele é seu marido agora. Antes de ir embora, avisei a Ashley, vou te dar uma chance. Se você estiver de volta em casa, em Wellington, até segunda-feira, vou tentar esquecer tudo isso. Mas se não estiver, nosso casamento acabou e você pode ficar aqui. Eu acelerei, deixando os dois para trás, xingando silenciosamente. Eles estavam praticamente vivendo como marido e mulher, dividindo uma cama e claramente íntimos. Trocar minha passagem no aeroporto me custou uma fortuna. De volta para casa, a realidade da situação caiu sobre mim. Minhas palavras de despedida ofereceram perdão. Mas enquanto eu estava sentado no salão, olhando fixamente, me perguntei se eu poderia realmente perdoá-la. No domingo à tarde, Ashley me ligou. Rob, podemos fazer uma pausa e conversar? Por favor, me dê uma chance de explicar o que aconteceu. Vá em frente, depois esclareça para mim. Diga-me por que minha esposa está tendo um caso com outro homem. Diga-me por que vocês estão vivendo juntos como um casal lá embaixo enquanto eu estou sozinho aqui em cima. Não é assim, querida, interrompi antes que ela pudesse continuar. Então vocês não estão dividindo uma cama?
Houve uma longa pausa. Sim, estamos dividindo uma cama. Mas não é o que você pensa. Vocês estão dormindo juntos? O silêncio caiu novamente enquanto ouvíamos um ao outro respirar antes que ela sussurrasse roucamente. Sim, estamos, mas... Eu interrompi mais uma vez. Então é exatamente como eu suspeitava. Vocês estão morando juntos. Rob, deixe-me explicar. Ele estava tão solitário e triste. Você sabe o quanto ele amava Saskia. Eu não planejei que isso acontecesse. Simplesmente aconteceu. Começou com um beijo reconfortante e saiu do controle. Você pode repetir isso. Eu te fiz uma oferta, e ela continua de pé. Se você estiver em casa amanhã, estou disposta a tentar te perdoar. Ouvi-a soltar um suspiro. Obrigada, Rob, ela disse. É por isso que eu te amo, mas não posso fazer isso, não agora. Você viu o quanto ele está mais feliz agora que tem um pouco de alegria na vida. Não posso simplesmente ir embora. Droga, amor, ele não tem muito tempo de sobra e então eu volto para casa e podemos superar isso. Acho que você me entendeu mal, Ashley, respondi. Esta é uma oferta única. Não vou esperar mais. Ou você volta amanhã ou eu vou pedir o divórcio, ponto final. Ela começou a soluçar. Rob, ele não tem mais ninguém. Nós somos tudo o que ele tem. Errado. Você é tudo o que ele tem. Ele está morto para mim. Você não quis dizer isso, ela retrucou bruscamente. Ele é seu melhor amigo. Você não vai abandoná-lo quando ele precisar de você. Ashley, me escute. Ele já está morto para mim. Se você não voltar amanhã, eu vou pedir o divórcio. Não é uma ameaça. É uma promessa. Nosso casamento não significa mais do que isso? Depois de tudo que passamos, você vai jogar fora 25 anos? Não, Ashley, não eu. Isso é culpa sua, não minha. Se é assim que termina, é culpa sua. Tudo o que eu conseguia ouvir eram os soluços dela. O que você estava pensando, Ashley? Jesus, o que você estava pensando? Então ela caiu em histeria total. Eu não sei, Rob. Eu só queria fazer seus últimos dias felizes. Eu só queria trazer um pouco de alegria para seus últimos dias. Volte para casa e vamos tentar superar isso. Prometo que farei um esforço para perdoar. Sinto muito, Rob, mas não posso fazer isso. Espero que você possa me perdoar porque eu te amo e não consigo imaginar minha vida sem você. Bem, é melhor você começar a se acostumar com isso porque se você não estiver aqui amanhã, definitivamente acabou. Os dias seguintes se arrastaram lentamente. O trabalho parecia impossível. Eu me senti como uma mera existência, mas perseverei. Ficar em casa teria sido ainda pior. A casa parecia fria à noite e minha vida parecia vazia. Ashley ligou várias vezes, em uma ocasião, ela passou o telefone para Grant, mas no momento em que ouvi sua voz, desliguei. Minha filha ligou para expressar o quão orgulhosa ela estava de sua mãe e que ato altruísta foi ir lá e cuidar dele. Ela estava comparando a Madre Teresa ou Florence Nightingale. Não consegui me obrigar a contar a verdade a ela, mas ela não conseguiu entender quando pedi para ela parar porque eu não queria ouvir. Mas essa não era a única coisa que ela queria compartilhar. Ela tinha outra surpresa. Ela estava ficando noiva e queria saber se poderíamos ir à festa dela em um mês. Claro, eu concordei e me ofereci para cobrir as despesas, o que a deixou muito feliz. No entanto, o que não a deixou feliz foi quando ela sugeriu que a festa fosse realizada no Grand Vineyard. A mãe dela já deve ter falado com ela e feito a sugestão, já que eu rebati. Sylvie, a resposta é não. Vou encontrar um lugar melhor. Ela parecia confusa. Por que, pai? O que poderia ser melhor? Seria perfeito. Minha raiva explodiu. Sylvie, se você insiste nisso, então não conte comigo. Eu não vou e não vou pagar a conta. Ela pareceu surpresa, mas mamãe sugeriu para que o tio Grant pudesse ir faça como quiser, Sylvie. Mas se você seguir esse plano, eu não estarei envolvido.
Houve um momento de silêncio enquanto ela se recompunha. Ela encerrou a conversa prometendo falar com a mamãe e me retornar. No entanto, menos de uma hora depois, Ashley ligou. Sylvie acabou de dizer algo ridículo sobre você não querer a festa de noivado dela aqui. Isso mesmo, eu rebati. Ela suspirou. Por favor, não dificulte as coisas. É prático fazer a festa aqui considerando a saúde do tio Grant. Por favor, eu imploro, não complique as coisas. De jeito nenhum, Ashley, eu mantenho o que eu disse. Se Sylvie ouvir você, não irei e não contribuirei financeiramente. Querida, Grant já se ofereceu para cobrir os custos como presente. Não custará um centavo se hospedarmos aqui. Desculpe, mas se você me quer lá, isso não vai acontecer lá e ele não vai pagar pela festa de noivado da minha filha. Diga a ele para ir embora. Felizmente, depois de vários telefonemas, minha filha percebeu a tensão e relutantemente concordou em fazer a festa em outro lugar. Eu consegui uma reserva no Nere Springs por meio de um velho amigo do rugby. Sylvie ficou em êxtase quando compartilhei a notícia. Embora fosse caro, eu não me intimidei. Esse desenvolvimento me estimulou a iniciar o processo de divórcio. 2 semanas depois, os papéis do divórcio foram finalizados e enviados ao tribunal. Agora, tudo o que restava era aguardar a resposta de Ashley. Os papéis foram enviados por correio registrado. Se ela optasse por não contestar, ela só precisava assinar e devolvê-los para arquivamento. O que diabos? Eu murmurei enquanto atendia o telefone. Olá, Ashley. Que bom ouvir de você. Rob, o que está acontecendo? É direto, Ashley. Imagino que você esteja se referindo ao divórcio. Se você assinar os papéis e enviá-los de volta, podemos prosseguir com o processo e ele será finalizado em 6 meses. Rob, não. Preciso implorar? Por favor, reconsidere. Podemos superar isso. Quando eu estiver em casa, você verá que não é nada. Oh, Ashley, não seja absurda. Não vou ficar esperando enquanto você aproveita a felicidade doméstica com aquele cara lá embaixo. Tudo o que peço é que você assine os papéis para que nós dois possamos seguir em frente. Não, eu não farei isso. Eu não quero isso. Eu não assinarei. Então mande-os de volta assinados indicando sua contestação. De qualquer forma, estaremos legalmente separados até o fim do mês. Querida, vá com calma. A festa de noivado de Sylvie é em 6 semanas. Não podemos esperar até depois disso? Não, não vou esperar. Tudo já está registrado no tribunal, independentemente de você contestar ou não. Nós seremos legalmente separados. Você pode lutar contra o divórcio, mas quando o juiz descobrir que você está vivendo com outro homem por 3 meses, suas chances não serão boas. Eu não estou vivendo com ele. Estou cuidando de uma amiga doente terminal. Enfermagem não envolve deitar na cama juntos ou se envolver em intimidade. Meu Deus, você pode ser cruel quando quer. Dediquei muito do meu tempo livre para ajudar a organizar a festa de noivado de Sylvia, e tudo estava indo bem até que ela me enviou a lista de convidados e o nome de Grant foi incluído. Isso levou a outra conversa desagradável quando a informei que ele não era bem-vindo. Ela chorou enquanto eu estabelecia meus limites. Esse incidente desencadeou mais uma troca desagradável entre Ashley e eu. Ela me acusou de ser rancoroso, lembrando-me que Grant era padrinho de Sylvia e tinha o direito de comparecer. Essa foi a gota d'água para mim e eu retruquei, não enquanto ele estiver envolvido com você. A festa de noivado foi um grande sucesso para todos, exceto Ashley. Ela compareceu, mas veio sozinha. Ficamos sentados em lados opostos da mesa durante boa parte da noite. Enquanto a festa pegava fogo e a banda tocava, Sylvia me cutucou. Pai, não sei bem o que está acontecendo entre você e a mamãe, mas hoje à noite, você precisa deixar isso de lado. Eu imploro, não estrague minha comemoração. Abracei-a e tranquilizei-a. Está tudo bem, querida, vou me comportar. Ótimo, então vá dançar com a mamãe. Ela parece estar carregando o peso do mundo. Ela mencionou que o pobre tio Grant está muito doente.
Guiado por seu encorajamento, atravessei a sala sob o que pareceu ser o escrutínio de 1000 olhos. Com um gesto gentil, escoltei-a até a pista de dança, onde nos movemos graciosamente juntos, seu calor se fundindo ao meu. Oh, Rob, é maravilhoso estar em seu abraço. Obrigada por me convidar para dançar, ela sussurrou. Como você está? Eu perguntei. Ok, eu suponho, mas Grant, ela começou. Eu interrompi bruscamente. Não quero ouvir sobre ele, nem mesmo seu nome. Ela ficou tensa com minha resposta, mas enquanto continuávamos a dançar, ela relaxou contra mim. Depois de algumas músicas, ela falou novamente. Rob, precisamos conversar. Esclarecer as coisas. Não hoje à noite. Sylvia já me avisou. Talvez amanhã em particular, sugeri. Ela concordou. Segurá-la parecia tão certo. Onde você está hospedada? Olhei para ela. No Royal na cidade. Eu poderia me juntar a você esta noite, ela sussurrou, sua respiração fazendo cócegas em meu ouvido. Não, obrigada, Ashley. Eu não durmo com mulheres casadas. Por favor, Rob, não vamos discutir. Não seria adorável passar a noite juntos? Eu te amo e te quero. O que há de errado, Grant? Incapaz de atuar agora? Eu cuspi. Ela me empurrou para longe. Você é cruel. Eu só queria estar com você. Mas se você quer saber, Grant só tem algumas semanas restantes. Diga-me onde ele será enterrado para que eu possa mostrar meus respeitos, eu retruquei amargamente. O olhar gélido que ela me lançou poderia gelar até as chamas mais ferozes do inferno. Como combinamos, nos encontramos no dia seguinte no pub. Eu tinha uma taça de vinho pronta para ela quando ela chegou, mas permaneci sentado enquanto ela se aproximava da nossa mesa. O que está pensando, Ashley? Como mencionei ontem, Grant vai embora em 1 ou 2 semanas e eu queria perguntar se você viria vê-lo. Ele realmente quer falar com você. E em qual quarto eu ficaria? Vamos, Rob, por favor, considere isso. Isso é importante, você é a amiga mais próxima dele. Não, Ashley, ele perdeu esse título na noite em que te traiu. Ele não é mais meu amigo e eu não vou mais vê-lo. Deixe-o saber que desejo a ele uma morte lenta e dolorosa para compensar a dor que ele me causou nos últimos 6 meses. Uma carranca profunda consumiu seu rosto enquanto ela implorava, por favor, Rob, apenas dê uma chance a ele, ele precisa falar com você. Não quero ouvir nada dele. Vamos focar no que é importante. Quero vender a casa. Nós dois precisamos de um lugar para morar. Querida, isso é parte do que Grant quer discutir com você. Por favor, venha, passe alguns dias no vinhedo e ouça-o. Tudo o que preciso é da sua aprovação para vender. Se você puder comprar minha parte, podemos resolver. Mas se você não puder arranjar o dinheiro, temos que vender. Eu avaliei a casa e o corretor está pronto para listá-la. Rob, não precisamos fazer isso. Me dê uma chance de consertar as coisas, de mudar sua mente. Não podemos fazer isso se estivermos vivendo separados. Desculpe, Ashley, mas eu já te dei uma chance. E você rejeitou. Você sabe que eu não poderia abandoná-lo daquele jeito. Querida, ele tem estado feliz, aproveitando seus últimos dias, só nos dê uma chance. Deixe-me tentar mudar sua mente. E se você descobrir que não consegue me perdoar, pelo menos podemos dizer que tentamos. Mas parece que você desistiu de mim. Entre dentes cerrados, murmurei, devo colocar a casa à venda? Ou você a quer? Frustrada, ela bateu as mãos na mesa, fazendo com que as cabeças se virassem na sala. Apenas venda a maldita coisa. Se você está pronto para desistir tão facilmente, então venda, eu concordei. Tudo bem, vou informar os agentes que estamos seguindo em frente e vou te enviar a papelada. Enquanto as lágrimas começaram a cair, ela fungou. Você ainda me ama? Nosso casamento parecia tão perfeito e eu nunca duvidei do seu amor. Mesmo agora eu achava que você ainda me amava. Eu te amo e provavelmente sempre amarei. Mas você escolheu dar esse amor a outro homem.
Sinto muito, Ashley, mas isso é problema seu. Por que não podemos tentar salvar nosso casamento se você realmente me ama como diz? Por que não podemos tentar? Seu aperto em minha mão aumentou. Por favor, Rob, pense nas crianças. O que elas vão pensar? O que nós vamos dizer a elas? Eu não sei sobre você, mas eu vou dizer a verdade a elas. Ela largou minha mão abruptamente. Não, Rob, por favor, não. Eles vão me odiar. Não vou mentir por você, Ashley. Você fez sua escolha. Agora você tem que viver com ela. Fiquei surpreso com a rapidez com que a casa foi vendida, mas também fui atingido por outra surpresa. O Ministério das Obras estava passando por uma privatização e, como parte da transição, nós, funcionários, recebemos uma oferta de demissão voluntária. O pagamento era muito atraente. Depois de servi-los por tanto tempo, eu estava prestes a receber mais de $500 mil. Combinado com os lucros da venda da casa, eu poderia me dar ao luxo de uma semi-aposentadoria. No dia seguinte à venda, Grant faleceu. Meu filho perguntou se poderíamos ir ao funeral juntos e ele ficou intrigado quando eu recusei. Pai, o que está acontecendo? As coisas estão estranhas desde que a mamãe foi cuidar dele. Tudo bem, filho, aqui está a verdade. Sua mãe e Grant estavam tendo um caso. Ela estava morando com ele como esposa, e é por isso que não vou. Porra, pai, você tem certeza? Sim, eu os peguei no ato. Bem, obrigado por ser honesto, pelo menos. O que você quer que eu faça? Filho, esse não é seu argumento. Siga sua consciência. Minha filha implorou para que eu comparecesse, e embora fosse difícil relatar a conversa que tive com Clive, sua reação me pegou de surpresa. Pai, você tem que ir. A mamãe está desmoronando. Ela é sua esposa, ela disse com raiva. Ela explodiu em histeria quando respondi. Não por muito mais tempo. Ashley chamou sua voz cheia de lágrimas e desespero. Rob, seu babaca sem coração. Por que você contou para as crianças? Eu não queria ser culpado por tudo. Eles estavam bravos comigo por não ter ido ao funeral, então expliquei o porquê, respondi. Agora eles me odeiam. Sylvie gritou comigo. Clive me xingou. Ela soluçou. Desculpe, Ash, mas você fez suas escolhas, respondi firmemente. Ela implorou. Pelo menos venha ao funeral. Por favor, você tem que vir, eu não consigo lidar com isso sozinha. Minha resposta foi direta. Difícil. Para minha surpresa, Clive também decidiu não comparecer e parece que ele teve uma discussão acalorada com sua mãe e irmã. Sem ter para onde ir depois da venda, comecei a procurar uma nova casa. Eu desejava uma pequena casa à beira-mar na costa de Capiti. Enquanto Ashley estava no funeral de Grant, finalizei a papelada e me mudei na semana seguinte. Como era uma casa de férias e uma venda à vista, pude me mudar imediatamente. Recebi um convite para a leitura do testamento de Grant de um advogado da cidade, mas recusei. Ele mencionou, Sr. Thomas, é do seu interesse comparecer. Você recebeu uma quantia substancial de dinheiro. Eu comecei a rir. Não quero dinheiro dele, não sou seu marionetista. Terminei a conversa antes que ela pudesse ir mais longe, mas depois, enquanto eu me moldava, senti um desejo de me vingar dele e a única ideia que me veio à mente foi doar o dinheiro para a igreja. Grant era um ateu convicto e eu sabia que isso o irritaria, então rapidamente liguei de volta para os advogados e providenciei para que o dinheiro que me restava fosse doado em seu nome para a igreja local. O advogado não se importou, mas eu conheci alguém que se importaria. Pouco tempo depois, Ashley ligou, furiosa. Por quê, Rob? Você sabe como ele se sentia sobre religião. Ele ficaria furioso se soubesse. Por que você simplesmente não devolveu? Poderíamos ter usado para o vinhedo ou Glenn poderia ter usado. Que pena, eu rebati, batendo o telefone. Clive veio me ajudar a me mudar para a nova casa, me surpreendendo ao trazer sua namorada, Alicia, uma jovem adorável. Tivemos um fim de semana fantástico, nadando e fazendo churrasco.
Fiquei agradavelmente surpreso com a escolha de parceira dele. Ao contrário de alguns dos cabeças de vento com quem ele costumava andar, ela era inteligente e nos dávamos muito bem. Em situações como essas, você pode se afundar na autopiedade e se tornar amargo, ou pode seguir em frente. Escolhi a última, focando em viver bem. Montando meu negócio de engenharia de consultoria no quarto de hóspedes, encontrei trabalho facilmente, pois muitos engenheiros servidores públicos tinham sido demitidos. Em um mês, eu tinha mais trabalho do que podia lidar, e a vida começou a parecer menos pesada, a raiva gradualmente desaparecendo. Uma batida persistente na porta da frente interrompeu minha exibição de rugby na TV. Quando abri, Ashley estava lá, parecendo radiante e ainda mais bonita do que eu me lembrava. "Posso entrar?" ela perguntou. Abri a porta, cerveja na mão, tendo acabado de almoçar com sanduíches enquanto assistia ao jogo. "O que você precisa, Ashley?" "Quero conversar, para ver se conseguimos superar a raiva e a amargura." "Rob, eu ainda te amo e quero fazer parte da sua vida." Enquanto eu olhava em seus profundos olhos verdes, tudo o que eu conseguia sentir era dor. "Acho que não, Ash. Eu te dei uma chance antes, e você recusou." "O que mais eu poderia fazer?" Ele estava morrendo, nosso melhor amigo no mundo inteiro estava morrendo. Eu pensei que quando você se acalmasse você perceberia que não era tão ruim quanto parecia, que nós poderíamos superar isso. "Rob, se você tivesse vindo comigo em primeiro lugar como eu pedi, nada disso teria acontecido." "Sim, e se você tivesse ficado comigo como eu pedi, isso também não teria acontecido." Ela suspirou. "Rob, ele era nosso amigo." "É exatamente por isso que é pior." "Por que você não consegue ver isso?" "Pelo amor de Deus, como você se sentiria se eu fugisse com sua irmã e tivesse um caso de 6 meses? Como você se sentiria sobre isso?" "Querida, eu sei que foi errado. Não estou tentando me justificar. Eu vejo a dor em seus olhos. Eu te machuquei. E eu sinto muito. Mas poderíamos superar isso. Poderíamos voltar a como as coisas eram. Só me dê uma chance e eu provarei isso a você. Eu farei qualquer coisa para compensar você." Enquanto suas lágrimas escorriam por suas lindas bochechas, eu peguei uma toalha de mão para secar seus olhos. "Ash, não tenho certeza se posso me comprometer com isso. Estou apenas começando a endireitar minha vida. Talvez devêssemos continuar seguindo em frente. Por favor, deixe-me demonstrar isso." "O que temos a perder?" "Poderíamos tentar de novo e ver se conseguimos fazer funcionar. Se não, qual o problema?" Afundando de volta no sofá, suspirei. "Ash, não consigo fazer isso. Sério, eu não posso." Ela se lançou contra mim como um tigre agarrando uma gazela, envolvendo seus braços em volta do meu pescoço e plantando um beijo profundo e apaixonado em meus lábios. Foi frenético e intenso, acabou em meros momentos. Todas as minhas objeções se dissiparam enquanto nos deitávamos juntos, a cabeça dela descansando no meu ombro. "Viu, querida? Podemos fazer isso funcionar. Eu vou fazer você esquecer." Com hesitação, perguntei: "Tudo bem, então como você imagina que isso vai acontecer?" Apoiando-se no cotovelo, ela sorriu. "Amor, era isso que Grant queria discutir com você antes de falecer. Ele quer que você assuma o vinhedo. Você o ajudou a construí-lo e você o adora lá embaixo. Não seria perfeito?" O comentário dela me pegou desprevenido, assim como sua menção casual do nome dele na conversa. "Na verdade, estaria longe do ideal", respondi. "Grant se foi e eu prefiro assim. Deixei claro que nunca mais voltarei para lá e falei sério. Se você for sincero, então essa será a nossa vida. Meu negócio de consultoria está prosperando e construí uma clientela sólida. Estou disposta a tentar, mas não posso prometer nada." Ela se virou para olhar para o teto, deitada de costas. "Amor, o último desejo dele era que você assumisse. Era para ser o presente dele para nós. Para o inferno com ele e o chão em que ele está enterrado. A resposta é não. Não quero o dinheiro dele nem a casa dele." Ouvi-a afungar enquanto lutava contra as lágrimas.
Você nem vai considerar, vai? Não, Ash, não tem chance. Mas se você está falando sério sobre começar do zero, estou disposto a tentar. Vamos precisar de um novo lar, novos amigos e novos empregos. Amanhã chegou cedo demais. Eu apreciei o calor do corpo dela ao lado do meu. Quando finalmente abri os olhos, Ash já estava acordada, olhando para o teto. Olhei para ela e perguntei, então qual é o plano? Ela sentiu lentamente. Rob, eu quero isso mais do que tudo. Quero que sejamos marido e mulher novamente, mesmo que isso signifique viver aqui. Selamos nossa decisão com um beijo. Eu joguei os cobertores para longe. Tudo bem, vamos dar uma volta na praia. Era uma manhã deslumbrante, o sol brilhando intensamente enquanto caminhávamos pela praia, as ondas suaves nos serenatando. O fim de semana passou rápido. Ash voltou para Otago para juntar suas coisas e eu retomei o trabalho. Quando ela voltou na quarta-feira, ela tinha menos pertences do que eu esperava. Nós nos acomodamos em uma vida tensa, cuidadosos com nossas palavras. Apesar de viver comigo, Ash continuou profundamente envolvido na administração do vinhedo enquanto Glenn se distanciou dele. Ele ficou aliviado quando Ashley herdou metade dela, permitindo que ele se concentrasse nos estudos. Simples como parecia, isso me frustrou. Eu cansei de ouvi-la administrar o vinhedo pelo telefone. Estava claro que ela ainda estava profundamente conectada e não demorou muito para que ela lançasse a ideia de retornar. A oportunidade surgiu quando Sylvie, cujo casamento estava se aproximando, quis realizá-lo no vinhedo. Isso desencadeou nossa primeira discussão. Quando ela mencionou isso, eu imediatamente rejeitei a ideia. Não seja tão precipitado, Ash implorou, isso vai nos economizar dinheiro e Sylvie ama o lugar. Ela não vai lá há anos, eu retruquei. Não será o mesmo para ela sem Saskia. Ela ficou conosco antes de Grant falecer, ela revelou. Ela o adorava e o vinhedo. Espere, eu retruquei. Ela ficou com você? Com Grant? Ela sentiu, incapaz de encontrar meus olhos. E onde você dormiu enquanto ela estava lá? Ela pegou minha mão. Ela já sabia que eu dormi com Grant. Eu empurrei a mão dela para longe. Jesus, você poderia ter me envergonhado mais, pelo amor de Deus, Ash, com nossa filha sob o mesmo teto, droga. Rob, ela já sabia. Não havia sentido em mentir. Então, toda aquela bobagem quando eu contei a ela. Ela já sabia? Querida, ela só estava chateada. Ela não queria que nos separássemos. Mas ela estava bem vendo a mãe dela com outro cara. Puta merda. Estou te dizendo, aquele maldito casamento não vai acontecer lá, não importa o quanto você proteste. Rob, você está exagerando. Grant se foi e o lugar pertence a nós, bem, a nós e a Glenn. É grátis. Vai ser maravilhoso. Nem pensar. Deixei claro que não vou pôr os pés lá. Vou encontrar outro lugar. Você vai esmagá-la se fizer isso. Bem, que assim seja, eu não me importo. Pense nisso, Rob. Você pode perder sua filha para sempre. Vale a pena? Simplificando, sim. Não vou mudar de ideia. A situação a levou a lançar sua ofensiva. Inicialmente, tudo gira em torno da intimidade, com Sylvie empregando lágrimas e culpa para me influenciar, enquanto Ash tentava mudar minha mente por meio da intimidade. Quando essas táticas falharam, Ash se alinhou com Sylvie, aumentando o conflito. No entanto, permaneci firme e, gradualmente, Sylvie começou a ver minha perspectiva, talvez influenciada por Clive também. No final das contas, fizemos o casamento no Marlborough Sounds e foi magnífico. Nem Ashley conseguiu encontrar falhas, embora ela tenha tentado contribuir financeiramente usando o dinheiro de Grant, o que eu recusei terminantemente. Para seu crédito, Ash não insistiu no assunto. Depois do casamento, a vida voltou a uma aparência de normalidade, mas minha carga de trabalho aumentou substancialmente. Ashley ficou inquieta, esperando que eu cedesse e me mudasse, mas com meu negócio prosperando e um acúmulo de trabalho, seu sonho parecia cada vez mais distante. Eventualmente, ela percebeu que não era viável.
Apesar dos nossos esforços, ficou evidente que nossos corações não estavam totalmente investidos. Apesar do nosso amor, não conseguíamos reconciliar nossas diferenças. Ela ansiava pela vida no vinhedo, enquanto eu permanecia resoluto contra ela. Uma noite, voltando para casa tarde do trabalho, encontrei-a fazendo as malas. Quando a confrontei, ela admitiu suavemente: "Sinto muito, Rob, mas não está funcionando, está?" Dei de ombros em resposta: "Não, acho que não." Ela foi embora no dia seguinte. Embora eu devesse dizer que sentia falta dela, sinceramente foi um alívio ter a tensão aliviada. Eu podia respirar livremente, sem medo de dizer a coisa errada. Sim, eu sentia falta da intimidade e do companheirismo, do calor de um corpo ao meu lado à noite. Afastei os pensamentos sobre ela. Ela ligava ocasionalmente, mas, em essência, ela tinha ido embora. Concentrei-me na casa, acrescentando outro andar com um grande deck para maximizar as vistas do oceano. Contratei uma assistente de escritório, uma mãe solteira da vizinhança com um filho de 14 anos. O marido dela a havia deixado 6 anos antes, e ela tinha lutado para sobreviver desde então. Ela provou ser inestimável no escritório, embora eu realmente não precisasse dela em tempo integral. Eu sabia que ela precisava do dinheiro, então fiz com que ela trabalhasse em tempo integral para garantir que ela tivesse uma renda estável. O filho dela, Alec, costumava ficar em nossa casa quando Joachim tinha que trabalhar até tarde, e nós criamos um vínculo. Ele não era pouco inteligente, mas tinha dificuldades na escola, então comecei a dar aulas particulares para ele quando via fazendo o dever de casa. Joachim se ofereceu para trabalhar horas extras de graça em troca da tutoria, mas eu estava feliz em ajudar. Joachim era uma mulher muito atraente, 15 anos mais nova que eu, então nunca pensei que haveria algum interesse romântico dela, especialmente porque eu tinha me tornado um workaholic. No entanto, eu estava enganado. Depois que ela trabalhou até tarde uma noite e eu estava ajudando Alec com matemática, convidei-os para ficar para o jantar. O jantar se tornou uma ocorrência regular com cada pessoa se revezando para cozinhar. Não foi um evento repentino, mas sim uma progressão gradual. Uma noite, Alec saiu com amigos, mas Joachim ficou para jantar de qualquer maneira. Conforme a noite foi passando, o jantar virou bebida. E, sentar juntos na espreguiçadeira observando o oceano levou a beijos, e eventualmente a intimidade, cheia de paixão e intensidade. Joachim e eu nos tornamos um casal. O primeiro a conhecê-la foi Clive, meu filho, quando ele e sua namorada Alicia vieram passar o fim de semana do aniversário da rainha. A visita deles não foi apenas uma visita social, eles vieram para anunciar o noivado. Foi um fim de semana delicioso com um clima incrível, e Clive e Alicia se deram bem com Joachim, impressionados com as reformas na casa. Durante um jantar de churrasco, Alicia perguntou: "Seria possível fazermos o casamento aqui?" Eu ri. Com certeza. Seria absolutamente perfeito. Ela me abraçou. Obrigada, meus pais estão preocupados com as despesas do casamento. Bobagem, Alicia, eu ficaria honrado em hospedar. Clive me abraçou forte. Obrigado, pai. Você está bem com a mamãe aqui? Ashley, no entanto, não ficou satisfeita quando Clive lhe deu a notícia. Ela insistiu em hospedar o casamento no vinhedo e se ofereceu para cobrir todas as despesas, mas Clive permaneceu firme em sua decisão. Depois de chegar a uma decisão, Joachim e Alicia, que já tinham formado uma amizade, resolveram os detalhes. Não foi uma surpresa quando Ashley me ligou perguntando sobre Joachim. Ao saber que ela era minha namorada, Ashley ficou em silêncio, então expressou sua frustração. Rob, ela está me excluindo de tudo. Quero ajudar. Mas toda vez que me aproximo de Clive, ele diz que Joachim está cuidando disso. Não há nada para eu fazer. Então relaxe, junte-se a nós e aproveite. Ele é meu filho, Rob, e eu quero contribuir. Se você apenas falar com eles, deixe-me ajudar. Ou pelo menos me deixe cobrir algumas despesas. Garantindo a Ashley que falaria com Clive, desliguei, sentindo sua angústia. O relacionamento entre Clive e Ashley estava tenso ao limite e eu simpatizei com ela.
Quando falei com Clive, ele prometeu envolver Ashley de alguma forma. Joachim era um osso duro de roer. Ela tinha se envolvido completamente e pareceu surpresa quando sugere incluir Ashley. Ela não discutiu, mas eu senti sua relutância. No fim de semana do casamento, Ashley chegou com Sylvie e seu marido, que tinham viajado juntos e estavam hospedados no mesmo hotel. Parecia que linhas tinham sido traçadas. Enquanto isso, Joachim passou horas se preparando antes da chegada deles, e devo admitir que ela parecia muito atraente. Quando os apresentei, a atmosfera estava tensa e ficou claro que havia animosidade entre eles. Sylvie naturalmente ficou do lado da mãe, enquanto Clive e Alicia, já próximos de Joachim, tentaram mediar. A chegada de Ashley na primeira noite me trouxe alguma satisfação. Embora eu tenha oferecido a ela para ficar, ela optou por um hotel. Enquanto eu lhe mostrava o lugar, gabando-me da nova extensão e das melhorias, ela entrou no quarto principal. Ouvi-a inalar bruscamente, sem saber se era por causa das vistas deslumbrantes da costa ou das roupas espalhadas e da cama bagunçada de Joachim. Percebi que Ash se encolheu, seu olhar fixo na provocante camisola preta na cama. Definitivamente não era a vista a qual ela estava reagindo. Ashley não conseguiu sair daquele quarto rápido o suficiente. Depois do casamento, depois que Clive e Sylvie partiram, combinei que Ashley se juntasse a nós para o jantar. Havia assuntos que precisávamos discutir, então optamos por uma refeição rápida no deck. Acabou sendo uma noite perfeita, com o sol se pondo além do horizonte e uma brisa suave e morna nos envolvendo. Quando terminamos de comer, Ashley me lançou um olhar frio. Acho que está resolvido. Você não vai descer para o vinhedo, vai? Eu ri baixinho. Não, Ash. Eu nunca pretendi. Sinto muito que as coisas tenham acontecido dessa forma. Ela sentiu, sua expressão solene. Sinto muito também, Rob. Não posso me desculpar o suficiente pelo que aconteceu. Sei que você pode não acreditar em mim, mas eu ainda te amo. Não consigo imaginar minha vida sem você. Até este fim de semana, eu tinha esperança de que você mudaria de ideia. Que poderíamos salvar nosso relacionamento. Eu esperava que pudéssemos redescobrir nosso amor e passar nossos dias juntos no vinhedo. Ash, eu sempre te amarei. Nós compartilhamos 25 anos de memórias e felicidade. Elas nunca vão desaparecer. Infelizmente, apesar dos nossos esforços, não era para ser. Mas, Rob, nós tentamos aqui. Este lugar não é um lar para mim. Não é quem somos. Por que não poderíamos dar uma chance no vinhedo? Se você pudesse deixar de lado sua raiva e se juntar a mim lá, poderíamos fazer dar certo. Você amou lá, Rob, e você poderia fazer as coisas do seu jeito. Pense só. Você poderia fazer isso do seu jeito, assim como o Grant queria. Ela estava indo bem até o fim, eu ri. Foi bem divertido. Você ainda não aprendeu, não é, Ash? Eu não poderia me importar menos com Grant. Ele estava morto para mim muito antes de o enterrarem. Mas por quê? Por que não podemos tentar? Eu segui em frente, Ash. Eu te dei muitas chances. Implorei para você voltar para casa, mas você o escolheu em vez de mim. Agora tenho outra pessoa, e ela significa muito para mim. Quando eu vim naquele fim de semana, se você tivesse voltado para casa naquela época, talvez pudéssemos ter resolvido isso. Mas não mais. Rob, foi só uma coisa física. Apenas 6 meses de nossas vidas. Ainda poderíamos ter um futuro juntos. Envelhecer juntos. Não foi só a parte física, Ashley. Foi a decepção. Se eu não tivesse vindo naquele fim de semana, eu nunca saberia, não é? Você teria me mantido no escuro. Eu não queria te machucar. Deus, eu agonizei sobre como te contar. Grant me implorou para confessar, mas eu não suportaria te machucar. Bem, você fez isso do jeito errado. Sinto muito, Ashley, mas acabou. Tenho uma carta do Grant aqui. Posso entregá-la a você? Ele queria que você a lesse. Rasgue-a, Ashley. Eu vou ficar com ele,
e talvez um dia você esteja pronto para nos perdoar. Quando estiver, eu vou trazer para você. Fique com ele. Eu não quero isso. Sinto muito por tudo, Rob. Eu te amo. Muito pouco, muito tarde, Ash. Tenha uma boa vida.